Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu espero que você se sinta em casa, se sinta à mesa com Jesus, aprendendo mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo que você já viu aqui no canal, deixe aqui nos comentários, fale com a gente, nós vamos ouvir a sua sugestão, responder a sua dúvida, tá bom? E hoje nós queremos compartilhar com você, eu quero compartilhar com você algo que tem estado muito latente nos nossos corações, que é a importância de nós, como seres humanos, entendermos o valor e a preciosidade do reino de Deus. Por que é importante para nós entendermos esse valor? O homem está sempre em busca de um sentido para a vida, né? Nós estamos todos os dias buscando um sentido para a vida. E muitas pessoas buscam esse sentido, na verdade, né? No trabalho, na realização pessoal, nas faculdades que faz, nos títulos que alcança, na família que forma, nos filhos que tem. Seja qual for o seu alvo, realização pessoal, se esse algo de dignificação de você, digamos assim, de identificação de quem você é, não está baseado, pautado com raízes em Cristo, na palavra de Deus, você está muito vulnerável ao que pode acontecer. Por quê? Tudo isso que eu citei aqui são tesouros que nós alcançamos aqui na Terra, com esforço, né, com dedicação, uma boa gestão, plantando e colhendo os frutos daquilo que nós fazemos aqui na Terra. Mas tudo isso também pode vir abaixo de uma hora para outra, sem que você possa ter controle sobre isso. Vamos supor, por exemplo, que você alcança todos os... Vou dar um exemplo aqui, sem juízo de valor nem nada, somente um exemplo. Existiam judeus durante o Holocausto que tinham títulos altíssimos, cargos muito importantes, muito dinheiro, eram formados, médicos, muitos títulos importantes. E foram tratados como animais, foram levados na Segunda Guerra Mundial, né? Um período muito triste, foram levados como se não fosse nada, como se aquilo não valesse nada. Nesse momento, o que fica na mente de uma pessoa assim, já passando por um período desse? Vamos supor um exemplo, se a gente passa por uma catástrofe, ou uma guerra mesmo, como está acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia, muitas das nossas coisas que estavam tudo ajustadas, tudo no seu lugar, vão abaixo. Famílias incompletas foram desfeitas, tantas pessoas com posições e cargos altos, hoje não tem nem onde trabalhar, não existe banco inteiro, não existem prédios comerciais que estejam seguros, nada. Está todo mundo numa incerteza muito grande nesses lugares. Diante de cenários como esse, como fica a pessoa, por exemplo, que todo o seu valor estava nessas coisas? Toda a sua dignidade, todo o seu pertencimento estavam nessas coisas. Por isso eu digo que, como a palavra diz, que o homem que constrói a sua casa na rocha, ele está seguro. Essa rocha é Jesus Cristo. Tudo que nós construímos tem que estar pautado nessa rocha que é Jesus Cristo. E tudo isso, para mim, é resumido em um versículo da Bíblia que saltou aos meus olhos, como eu digo, as verdades da Bíblia, muitas vezes, elas são reveladas a nós como um carimbo, né? O Senhor imprime as verdades no nosso coração, às vezes, quando nós estamos lendo uma passagem que a gente já leu várias vezes, mas Ele vem e imprime aquela verdade no nosso coração e aquilo transforma a nossa vida, transforma a nossa mente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a Bíblia deixa claro o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em algumas versões a palavra diz: se é só nessa vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, a Bíblia nos instiga a saber
que o tesouro maior que nós podemos almejar, nosso foco, os nossos olhos devem estar voltados para o reino de Deus e para aquilo que não está nessa terra. Esse é o tesouro que nós temos que colocar no nosso coração. É nesse tesouro que nós temos que colocar o nosso coração. E mais do que isso, uma preocupação que tem alcançado os nossos corações também, é como o contrário dessa palavra tem entrado nas igrejas com tanta força, por doutrinas, por músicas, palavras, mensagens, diversas formas muito sutis tem entrado nas igrejas e instruído o povo de Deus de uma maneira equivocada. Como se Deus devesse alguma coisa para nós, porque nós servimos a Ele. Nós colocamos toda a nossa esperança gerada em Cristo em coisas que o Senhor pode nos dar nessa terra. Por exemplo, se eu acho que eu sirvo a Jesus, por isso Ele tem que me dar um carro novo. Eu sirvo a Jesus, por isso eu não posso passar por dificuldades financeiras. Eu sirvo a Jesus, por isso eu não posso passar por uma doença, passar por uma tristeza, perder alguma coisa. Isso não é uma verdade. Isso não é a verdade completa. Porque, de fato, o Senhor é Jeová Jireh, um Deus que provê tudo que nós vamos precisar. Jeová Rafá, um Deus que cura. Ele é o Deus, Ele é o grande eu sou. Então, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos está nele. Mas isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Muitas vezes, o Senhor pode permitir algo para te ensinar algo. Pode permitir uma dificuldade financeira, pode permitir uma tempestade na sua vida, um abalar das estruturas para te acordar, para te colocar no prumo, para te mostrar o sobrenatural dele, para instigar a sua fé. A gente não entende os caminhos do Senhor. Em todos eles nós temos que saber só uma coisa. Nós sabemos quem é o nosso Deus, que Ele é bom e é tudo que nós vamos precisar sempre. Por isso, como Paulo diz, eu posso passar por tristezas, eu já passei por tudo. Eu sei viver na bonança, eu sei viver na escassez, eu sei viver saudável, eu sei viver doente. Ele não falou assim, eu estou parafraseando. Mas em todas as coisas, ele aprendeu a se satisfazer em Deus. Ele aprendeu a ser feliz e dar glória em tudo, porque ele entendeu o que ele mesmo disse em Romanos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, apesar de qualquer coisa, nós vamos dar glória a Deus quando entendemos que tudo que nós passarmos aqui está construindo para nós peso de glória em Deus. Nós temos que ter essa verdade muito implícita na nossa mente, para que nenhuma outra doutrina venha nos convencer de que se Jesus não me der isso, Ele não é bom. Se eu passar por alguma dificuldade, Jesus não é bom. Isso não diz respeito a Ele. Ele é bom. Sempre. Nós temos que ter sempre essa verdade no nosso coração. Uma frase que é atribuída a John Wesley, a Lutero, na verdade. Uma frase que é atribuída a Lutero, que é o seguinte: ele fala assim: eu não sei por quais caminhos eu estou andando, mas eu sei muito bem quem é o Deus que está me guiando. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Não importa por quais caminhos o Senhor vai nos conduzir. Nós estamos num mundo caído, nós estamos num mundo que por nossa causa, por conta do pecado, é caído. Tem maldade, tem doença, tem coisas ruins. E por meio desses caminhos o Senhor vai nos conduzir em paz, se nós acreditarmos que Ele é o Deus que nos conduz em todas as coisas, fazendo com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Alinhe o seu coração com Deus, querido. Não permita que a sua justiça própria, que é o seguinte, é tanto você se condenar quanto você se julgar digno de alguma coisa. Isso é justiça própria. Não permita que ela te afaste das verdades do Senhor. Corra para a palavra, corra para Deus. Nunca corra de Deus, sempre corra para Deus.